Olá meus amigos, tudo bem? Eu sou Ronaldo Calheiros e nós estamos aqui no Primeira Impressão na Rede. Eu estou aqui num local que é histórico para toda a nossa região, né? Caieiras, Franco da Rocha, né? Francisco Morato, Mairiporã, né? E aqui ao meu lado, né? Eu estou com, ele já me falou que não me chamar de doutor, mas eu vou apresentá-lo como tal, né? Dr. Glauco Ciriaco, que é o diretor aqui do Complexo do Juqueri. Primeiro eu quero agradecer, né? Eu já fiz isso aqui anteriormente, né? Mas agora vamos fazer em frente às câmeras. É até emocionante eu estar aqui dentro desse local, né? A gente que tem morador de Caieiras há tanto tempo, sei que também você é nascido em Caieiras, né? E tem uma relação, né? Acho que as pessoas, moradores de Franco da Rocha, os moradores de Caieiras, tem uma relação de carinho, né? Com o hospital, né? E você, enquanto diretor, acho que tem que ter muito mais carinho ainda do que a gente mesmo, né? Bom, primeiro você falou que nasci em Caieiras, sim, estou morador de Franco da Rocha. Sim, agora exatamente. Então também me apropriei bastante, né, da região, não só como morador de Caieiras, mas como morador de Franco da Rocha. Bom, o Juqueri tem uma história maravilhosa, né? A instituição remete à história da psiquiatria no Brasil, né? Então, assim, quando ele foi idealizado pelo médico Dr. Francisco Franco da Rocha, né? Esse hospital ele foi criado, idealizado pelo Dr. Franco da Rocha para ser um modelo, né, de atendimento ao paciente que sofria, né, de alguma patologia psiquiátrica. Patologia psiquiátrica. Então, o que acaba acontecendo? Quando ele idealizou essa instituição, ele pegou um modelo francês, né, dos hospitais psiquiátricos franceses, e que se tinha, por exemplo, a agricultura como uma forma de terapia. Né? Então era a laborterapia. Então ele pensou, né, primeiro, ele tinha uma incumbência, né, era tirar os pacientes psiquiátricos que na época, lá no final do século XIX, estavam lotando ou superlotando os hospitais psiquiátricos que tinham no centro da cidade de São Paulo e também no interior. Entendi. Então ele tinha uma missão de tirar esses pacientes de lá, trazer para um outro modelo, né, com uma área. Então ele precisava de uma área grande, né, uma área que tivesse... Hoje nós estamos instalados numa área de quantos metros quadrados aqui? Hoje, o Juqueri inicial, né, era uma fazenda de mais de 32 milhões de metros quadrados. Né? Uma fazenda que antes do surgimento do município de Franco da Rocha fazia divisa com Mairiporã e Caieiras, né? Antes mesmo de Caieiras ser Caieiras, né? Então é uma grande fazenda. É importante frisar isso, né? O Juqueri está aqui antes de Caieiras ser Caieiras, antes de Franco ser Franco da Rocha, né? Então assim, é importante frisar que ele é muito mais contemporâneo, né, às nossas duas cidades aqui, né? E a história, então, ele surgiu porque assim, precisava-se de um lugar para fazer esse modelo de atenção ao paciente, que tivesse uma grande área, que tivesse uma característica topográfica que privilegiasse a instalação dessas colônias, que tivesse água em abundância e rios para que pudesse escoar
né, os dejetos desse grande hospital, né? Então, hoje em dia é uma coisa quase que impensada, né, de você pensar num hospital onde tem um rio, né, antes de se pensar numa estação de tratamento de efluentes, né? Mas na época se pensou muito nas características, e uma outra característica que se precisava era que a terra tivesse um valor muito acessível. E na época a terra aqui tinha um valor acessível, estava afastado dos centros. E uma última coisa, que tivesse transporte. E aí a gente vem na questão... Aí vem a questão da ferrovia. Né? A Estrada de Ferro Santos-Jundiaí tem um papel fundamental nisso, porque o hospital, a estação de Franco da Rocha, que não chamava Estação de Franco da Rocha, ela estava dentro quase do hospital. Né? Exatamente. A cidade de Franco da Rocha surgiu a partir do hospital do Juqueri, né? Então, que era uma colônia, né, agrícola. Sim, exatamente. Ela surgiu com essa finalidade. Ela foi uma encomenda do Dr. Franco da Rocha para o Ramos de Azevedo. Isso, né? eu ia falar. Aqui nós estávamos conversando, né? Que aqui, o Ramos de Azevedo, no começo do ano, ele fez, no começo do século, né? Aliás, no começo do século, ele fez inúmeras obras, né, para o governo do estado, né? Ele fez o prédio do Correios, fez o Teatro Municipal, e eu acho que aqui, a nível assim, tipo, talvez ele não tenha todo esse pomposo que é o teatro, mas assim, o conjunto de prédios, eu acho que é o maior, né? Que ele produziu enquanto arquiteto, né? Então assim, e tem um valor arquitetônico muito grande. Você anda aqui pelos prédios, né? Lógico, tem toda uma questão de precisar de fazer restauro, coisa tal, mas você vê que são prédios riquíssimos nos detalhes, tudo mais. É um lugar muito bonito assim mesmo. E com essa encomenda do Dr. Franco da Rocha de pegar um modelo francês, né? Que fizesse uma colônia agrícola com esses pavilhões, né? Que tivesse lugares para que os pacientes que fossem crônicos, né, que não tivessem surto, pudessem trabalhar, essa área existia aqui dentro. Entendi. E também ele foi criando as áreas onde tinha uma restrição maior, né, onde se o tratamento era um pouco mais intenso daquilo que se tinha na época, né, lembrando que a primeira droga neuroléptica, de fato, para tratamento de uma patologia psiquiátrica, ela remete à década de 50. Pois é. Então o hospital funcionou de 1898 até a década de 50 sem nenhuma droga específica, sem nenhum fármaco específico. Exatamente. Né? Então, nessa época, você já tem uma ideia mais ou menos da população de pacientes aqui nos anos 50? Então, nos anos 50 tinha 11 mil pessoas pacientes aqui dentro já. Aquilo que o Dr. Franco da Rocha idealizou lá no início, né, no finalzinho do século XIX, início do século XX, com a inauguração do hospital, isso foi se perdendo no decorrer dos anos, né, das décadas. Então, inicialmente, até 1910, 1920, existia todo um trabalho voltado à laborterapia e à vanguarda do tratamento na época. Né? Entendi. E por outras questões, né, de contextos históricos, políticos, e até de concepção de modelo de tratamento, a instituição acabou virando um depósito, né? Exatamente. E chegando já na década de 50 a registrar mais de 10 mil pacientes, né? Pois é, e assim, a gente estava até comentando sobre isso, né? Virou uma cidade dentro da cidade, porque o complexo de Juqueri, ele era uma cidade, né? Até o molde de concepção dele era para ser autossustentável, né? Era justamente essa ideia lá do Ramos de Azevedo lá atrás, né? Então, o Dr. Franco da Rocha idealizou que você tivesse atividades laborativas aqui que promovessem o autossustento da instituição, né? Então, você tinha aqui o lugar que se confeccionava as roupas, o lugar que se confeccionava os sapatos, o lugar que se fazia o sabão, a horta, as oficinas, a agropecuária. Tinha gráfica, né? Também, né? A gente viu aqui algumas fotos, né? Tinha a parte de gráfica também, né? Sim, isso um pouquinho mais recente, né? Mas assim, lá no início do século XX, a intenção era que aqui fosse autossuficiente. E mais interessante, criou-se aqui um espaço para que as pessoas pudessem morar, em especial os médicos, né? Por quê? Os médicos, para se dedicar a essa instituição e pelas características de localização, eles vinham e trabalhavam aqui, né?
e estudavam aqui. Então passaram muitas personalidades, grandes nomes da psiquiatria, passaram por aqui, muitos respeitados ainda, né, até hoje, porque a instituição foi o campo do saber. Pois é. Inclusive, essa semana, agora, né, semana passada, o complexo comemorou 121 anos. 121 anos, dia 18 de maio. Dia 18 de maio, foram 121 anos. Então, assim, é uma data muito importante, porque nós podemos falar assim, até a nossa região, antes de ser conhecida como cidade, ela era conhecida como a região do Hospital Psiquiátrico do Juqueri, né? Então, assim, isso que é importante frisar. Eu, particularmente, nós estávamos conversando, né, batendo papo aqui antes, eu tenho uma relação muito grande para aqui. Acho que todo o pessoal que é contemporâneo, né, à nossa idade, passou com algum parente aqui no hospital, né? A gente até comentou, né, o antigo ERSA 14, né, que o doutor até explicou qual que eram as diferenças aqui pra gente, do ERSA 14, tinha todas as especialidades aqui, então acho que todas as pessoas têm uma relação daqui. Mas assim, a história é muito rica, né, a história do Juqueri. E acho que quem como eu já falei, contemporâneo da gente, vai lembrar de um momento da televisão brasileira que você pode dar um Google aí, colocar no YouTube, que foi uma reportagem feita nos anos 80, né, do jornalista, né, saudoso jornalista Goulart de Andrade, que inclusive você teve, né, o prazer, a honra de recebê-lo aqui. E nessa primeira entrevista, né, nessa primeira reportagem que ele fez aqui, ele escancarou uma situação muito crítica do complexo do Juqueri. E eu acho que acendeu o Juqueri de uma forma muito negativa, né? As pessoas viram isso aqui como um depósito de pessoas. Você viu essa entrevista, lógico? Sim, né? Sim. Acho que já deve ter assistido mais de uma vez. A primeira vez que eu assisti, eu nem imaginava, né, que minha vida fosse cruzar com a instituição na qual eu estava assistindo lá na década de 80, 90. Exatamente. E assim, aquela reportagem, ela marcou muita gente. Marcou a mim, como usuário aqui do ERSA 14, à época, eu acho que também te marcou. Aquilo que foi mostrado, aquilo efetivamente era o que estava acontecendo, mas assim, a forma como foi mostrado foi muito chocante. Aquilo era a realidade. Era a realidade. Eu acho que chegou um momento, né, já no final da década de 90, que houve uma abertura das portas do complexo hospitalar de Juqueri no que diz respeito à psiquiatria. Tá. Né? Se a gente ainda remeter um pouquinho na história, a gente falou da década de 50, mas se a gente chegar na década de 70, nós tivemos o maior número, né? Entre 60 e 70, o maior número registrado de moradores, chegando até 16 mil registros. 16 mil registros. 16 Esse foi o ápice de internos. Isso. Então, na década de 70, nós, né, tínhamos uma instituição com quase, né, com mais de 16 mil pacientes. Numa instituição que se perdeu, né, aquela característica de vanguarda idealizada pelo Dr. Franco da Rocha. E virou um depósito de pessoas. E que muita coisa foi feita de riqueza científica, né, e trabalhos, né, teóricos e práticos muito significativos nessa instituição, mas que ela ficou marcada por essa superpopulação e que, de fato, a instituição não foi idealizada para ter 16 mil pessoas. É algo ingerenciável. Entendi. Né? Então, e outra coisa, o hospital, como você disse, o ERSA 14, né, que era um escritório de planejamento de saúde aqui na região, abrigou aqui também a parte do Juqueri, né, não só a parte da psiquiatria, mas as especialidades médicas. E teve um hospital aqui que surgiu inicialmente para atender os pacientes internos, e que depois ele foi se expandindo e sendo um hospital regional. E virou uma referência, região, né? Exatamente. Né? E aí a gente tem que pensar também que todas as transformações que aconteceram também nessa parte, elas evoluíram de acordo com o Sistema Único de Saúde foi evoluindo. Tá. Né? Então, no final da década de 80, né, começo de 90, o SUS já se organizava para um sistema hierarquizado, em níveis de complexidade, e que a região ela precisava também se organizar dessa forma. E até a questão da medicina psiquiátrica, também nos anos 90, o governo acabou, né, com essas instituições do porte do Juqueri. Né? Em 2001, né, saiu a Lei 10.216, Isso. Né, que ela restringiu
né, a internação em hospitais psiquiátricos de longa permanência e criou um novo modelo de atenção para esse paciente, que ele está mais voltado à sua inserção na sociedade, né, em um tratamento ambulatorial. Mas é óbvio, como qualquer patologia, a gente está falando da saúde mental, mas se eu pegar numa doença metabólica clínica, como por exemplo a diabetes, esse paciente portador da diabetes, ele pode fazer seu tratamento ambulatorial e, eventualmente, se ele tiver uma complicação, se ele descompensar, ele vai ter que buscar um serviço especializado e chegar até a ficar internado, mas ele não vai morar no hospital. Exatamente. Né? Inicialmente por esse motivo. Então, o que acabou acontecendo é que a internação em hospital psiquiátrico, ela ganhou um foco de internação por tempo indefinido. Sim, né? E até a história conta que muitas pessoas vinham aqui, por exemplo, qualquer doença, digamos, mental, né? As pessoas traziam os parentes, deixavam aqui na porta do hospital. Era sempre muito dolorido, né? Você deixar ali o paciente, né? O familiar, e você saber que você não vai mais encontrá-lo. Tem muitas histórias que relatam isso. A gente pode até remeter, né, Ronaldo, ao passado, né? Lá no início do século XIX, antes da gente falar desse modelo pensado pelo Dr. Franco da Rocha, o que acontecia com os pacientes psiquiátricos? Quem tinha um paciente psiquiátrico na família, se ele fosse agressivo, mantinha acorrentado. Pois é. Nos porões das casas, né? Lá no final do século XVIII, começo do século XIX, né? Porque não se tinha o que fazer e se acorrentavam, né? Trancafiados em porões, né? E depois, né, entrou-se um modelo, já no final do século XIX, esse modelo do tratamento hospitalocêntrico. E que também depois foi mudando a ponto de hoje nós termos um olhar que o paciente psiquiátrico requer tratamento, porém é um tratamento que não o exclua da sociedade. Sim. Né? Você tem que fazer ações de promoção de atividades sociais para esse morador, a ponto dele poder desenvolver suas relações sociais. Sim, e mesmo porque existe uma questão de diagnóstico hoje, né? Antigamente não existia essa questão, qual que é a doença mental? Todo mundo era os ditos doentes mentais, aí o pessoal não tinha essa questão, olha, tem esquizofrenia, sofre disso, depressão, ansiedade, não existiam tantos diagnósticos, né? Assim, da evolução dos medicamentos até a evolução dos diagnósticos, né? Muita coisa aconteceu e o Juqueri foi palco disso. Mas uma questão das internações do Juqueri, uma coisa interessante, é que assim, a maioria dos pacientes internados aqui hoje, né, que nós temos ainda 67 moradores. Ainda tem remanescentes daquela... Remanescentes desse modelo de longa permanência, né? E o nosso trabalho hoje, a nossa missão é reinseri-los. Nós estamos trabalhando nesse processo de alta. Pra você ter uma ideia, nos últimos 5 anos, nós demos 66 altas de moradores do Juqueri, mas são altas responsáveis, junto a serviços de residências terapêuticas ou junto à família. É isso que eu ia perguntar. Depois de tanto tempo ainda, essas pessoas, elas conseguem se reconectar com a família? É possível? Esse é o trabalho, né, de você garantir a autonomia desse paciente, né, desse morador. Cada um tem o seu perfil. Cada um tem a sua limitação. É óbvio que, muito provavelmente, esse paciente que ficou 40 anos aqui no Juqueri, ele tem uma autonomia já institucionalizada, ele é um paciente institucionalizado, cuja autonomia já se perdeu muito. Então, o nosso trabalho é garantir que ele desenvolva na atividade prática, de exercício de atividades diárias, essa independência, mas tem sua limitação. Eu ia perguntar justamente pelo fato do que eu acredito que já são pessoas idosas. Olha, nossa média de idade dos moradores hoje, nós temos 67 hoje, que estamos trabalhando esse processo de alta. A média de idade deles é 72 anos. 72 anos? De média. O nosso morador mais idoso tem 94 anos. 94 anos. E assim... O tempo médio de internação hoje, desses 67, é 33 anos. 33 anos. Então, viveu uma vida aqui. Eu tenho um morador aqui que está há 50 anos internado. Há 50 anos internado aqui. E a questão família, como que fica? Então, a ressocialização, hoje, o foco não é a família. Até porque você não tem mais um familiar. Não tem mais familiar. Você até encontra um vínculo familiar, mas vínculo, ele é pai e mãe.
né? Até legalmente falando, você não tem essa obrigação de um irmão que você conheceu de uma investigação, de um processo de procura, né? Toma que esse parente é seu, não tem mais como. E o nosso trabalho, ele vem nesse sentido, de garantir que esse paciente morador, ele tem um acolhimento na sociedade adequado para o seu, né? A gente respeita a sua localidade, então se ele tem uma família, ele vai ter uma alta naquela localidade da família, mas não precisa morar com o familiar. Entendi. A gente põe ele, garante um serviço de residência terapêutica, são comunidades, casas que moram até 8 moradores, e que supervisionados pelo serviço de atenção à saúde, né? Mas que o familiar, se tiver um vínculo, ele possa ir visitá-lo, né? Mas não tem essa obrigação de levá-lo para casa. Isso, agora eu fico imaginando, porque a gente está falando de pacientes com uma média de idade de 70, 80 anos, com toda a debilidade da própria saúde mental, com a debilidade da idade. Imagina que alguns tenham desenvolvido doenças crônicas ao passar do tempo. Eu posso dizer que essas 67 pessoas que estão aqui hoje são sobreviventes. Sim, e olha, eu vou te falar que muitos deles têm uma saúde mais forte do que a nossa. Porque, de fato, eles estão numa instituição de saúde hoje e numa instituição que cuida preventivamente. Eu não tenho mulheres que não façam o seu exame anual. Eu não tenho homens que não fazem seus check-ups anuais, porque eles estão internados. Entendi. E essa é a obrigação da instituição, promover a medicina preventiva neles. Exatamente. Então, às vezes, a saúde deles está melhor do que a nossa. Exatamente. Mas são pacientes institucionalizados e o nosso trabalho vem sendo a alta, né? Então, nesses 5 anos, nós tivemos 66 altas, né? Trabalhadas para municípios. A região evoluiu bastante seu modelo, né? Os municípios aqui todos criaram seus serviços de residência CAPS também, né? CAPS, exatamente. Então, isso foi fundamental para que o Juqueri conseguisse garantir a alta desses moradores. Então, o nosso trabalho, a nossa missão é essa. Do ponto de vista dos outros serviços que o hospital tem, que você falou aqui, do ambulatório de especialidades, do hospital, né? Do ERSA. Então, muitas dessas clínicas, elas foram criadas para atender inicialmente esses moradores e que depois acabaram sendo, na década de 80, 90, a referência regional, né? E o SUS foi mudando, né? Então, na época não existiam as unidades básicas de saúde. Sim. A atenção básica não estava estruturada como as unidades básicas de saúde, o programa de saúde da família, né? As unidades de urgência e emergência, que são as UPAs, né? E a região, ela acabou tendo que se organizar dessa forma, porque isso é o que preconiza o SUS. E o Hospital do Juqueri acabou se transformando num hospital de referência para essas unidades, né? Exato. E assim, hoje o Juqueri, ele tem essa missão de desinternar, de promover a reinserção social desses 67 moradores, mas também tem no seu território equipamentos que são importantíssimos para a região. Exatamente. Né? Então, na saúde mental tem o CAISM, né? Que é o modelo, é uma parte especializada do hospital que atende a psiquiatria, né? Que tem o pronto-socorro psiquiátrico, que tem área de internação, 20 leitos masculinos, 20 leitos femininos. Então, interna-se, mas são curtas. Interna-se, trata-se, exatamente. São internações de curta permanência, não internações moradias, né? Até nós estávamos falando que a maioria dos pacientes internados são esquizofrênicos, né? Mas não é raro, nesses 67 pacientes que nós temos, nós pegarmos alguns pacientes que não têm CID de psiquiatria. Eles têm, por exemplo, um retardo mental. Retardo mental não é uma patologia, é uma condição. Sim. Não se tem um tratamento. Exatamente. E em um determinado momento o Juqueri absorveu essa pessoa. Até pessoas com síndrome de Down também, né? Naquele momento não tinha a condição, era uma condição genética, mas as pessoas não conseguiam ter esse entendimento. Interessante que nós estávamos conversando até em frente ao aniversário do Juqueri, né? A gente teve uma semana aqui de palestras e a nossa chefe médica da psiquiatria, ela foi residente aqui já, né? E ela já está na instituição, né, há quase 30 anos. E ela falou que raramente ela viu
né, pacientes portadores de síndrome de Down. Ela até achou interessante porque ela não vivenciou essa época. Isso. Mas a gente vivencia, por exemplo, essa questão do retardo mental, do rebaixamento mental, como sendo um motivo de internação. E não se é um motivo de internação, não tem tratamento, né? É uma condição. Você dá condições e respeita aquela condição, né? Então é uma história muito interessante, né? O perfil de moradores que nós temos, a história que esses 67 que estamos aqui hoje tem por detrás. Eu acho que esses 67, cada um daria um capítulo, né, de uma história assim que você fosse desenvolver aqui dentro. E assim, voltando a essa questão do hospital, né? A gente tem o CAISM e o Juqueri também tem o Hospital Albano, né? Que em 2011 foi inaugurado. Então desativou o DSPI, né, como chamava o GERS, exato. Né? E veio o Hospital Albano. Mas assim, o pessoal, a região, muitas vezes não compreende o papel desse hospital, né? Se nós somarmos os atendimentos do CAISM e do Hospital Albano, exato, fazem mais de 7.500 atendimentos mês. São 650 cirurgias realizadas no Hospital Albano por mês. Então, assim, ele é um equipamento fundamental para a região, mas no papel que ele foi criado. Sim. Ele é um hospital de referência para as unidades municipais. E ele também teve um papel muito importante, porque ele reabriu, né, o Juqueri para a população, né? Que é um modelo do SUS referenciado. Exatamente. Por exemplo, hoje, o paciente que chega ao serviço, ele vem referenciado. Né? Exatamente porque esse é o modelo do hospital. E ele não é uma criação do Juqueri ou de governo A, governo B, não. É um modelo do SUS. Para você garantir um hospital especializado, ele tem que ter essa característica. E a região, ela se reconfigurou. Então, se a gente pegar os últimos 20 anos da região, você vai ver como que isso foi desenhado, foi se caracterizado. O Hospital Albano, ele tem um perfil cirúrgico, né? Ele é um hospital que atende ao trauma, né? Assim como o Hospital de Francisco Morato. Então, os hospitais especializados instalados aqui na região de Franco da Rocha, eles garantem um atendimento daquilo que mais acontece aqui na região, né? De causas de morte ou de causas de internação. E que na época do hospital antigo, né, o antigo hospital, a gente não tinha condição de fazer o atendimento aqui. Exatamente. Ia para o hospital da Zona Norte, normalmente o Mandaqui. Né? Exatamente. Então, o hospital que tinha aqui, ele fazia bastante cirurgia, sim, mas eram casos, tinha UTI, mas ele não tinha a resolutividade de um hospital especializado. Exato. Né? E quem sofreu acidente na época aqui na região, sabe? Com certeza. A gente conversa com os motoristas aqui da isso que eu ia falar, os motoristas, os motoqueiros também aqui, todo mundo... Eles sabem, por exemplo, se eu conversar com o motorista de ambulância aqui, né, mais antigo da casa, ele fala assim, o caminho que eu mais sei é para a Zona Norte, manda aqui. Porque quando aconteciam os acidentes, né, era muito comum o primeiro atendimento acontecer aqui e depois se referenciar. Exatamente. Mas foi um hospital importante aqui para a região, mas que foi reconfigurado para dar essa garantia especializada aqui na região. Então a região hoje é um hospital que não aparece essa produção, mas é um hospital importante. E uma coisa interessante, o modelo do Hospital Albano e do CAISB, ele é um modelo diferenciado. Sim. Ele não é um hospital daquilo que a gente chama da iniciativa direta. É uma instituição conveniada com a secretaria e que presta serviço. Atualmente, é a Associação Lar Assistencial São Francisco. Exatamente. Inclusive, eu até comentei contigo, né? Meu pai esteve internado aqui e o tratamento que ele recebeu aqui, eu acho que até hoje ele comenta que foi melhor, inclusive, do que particular. Assim, um atendimento perfeito. Eles têm uma relação com a Secretaria da Saúde, né? Estadual da Saúde, de planejamento de ações. E a gestão, ela é independente da direção do Juqueri. Então, lá tem um diretor, que é colega, o Dr. Nelo, tem um outro diretor do CAISB, que é o Dr. Rodrigo. Então, assim, há um conjunto de serviços. O Juqueri não tem um nome, por acaso, de complexo hospitalar, né? Ou conjunto hospitalar, porque você tem um conjunto de serviços, né? Exatamente. Então, essas transformações, elas foram acontecendo no decorrer dos anos. Como que, administrativamente falando, o que vai ser feito desses prédios? As pessoas cobram muito, tem que reformar, tem que fazer, tem que trazer faculdade para cá. Você que já está há praticamente 10 anos, né, à frente aqui do complexo, qual que é a sua ideia? O que você pensa assim? O que deve ser feito para o Juqueri?
Então, Ronaldo, é assim, interessante, né? Quando se olha os prédios, né, desocupados, né, essa instituição hoje, a sua área central, onde existiam cada prédio mais quase 150 moradores, pacientes, e hoje não se tem mais, né? Em 2010 eram 260 pacientes. Em 2010. Hoje, né? Tá ali do lado, então, 2010. Quando se vê os prédios, né, hoje desocupados, né, se pensa assim, mas a Secretaria da Saúde, por que não investe, né? Há um investimento sim, né? Eu acho que a gente precisa remeter à missão da Secretaria da Saúde, que é o atendimento à saúde, né? Nesses últimos anos, o investimento só para se implantar um hospital regional aqui, né? A reforma dessas áreas hospitalares, ele quase totaliza 60 milhões. Né? Então, há um recurso de investimento em prédios, né? Inclusive na construção, e de custeio. Porque nós estamos falando de instituições aqui, né? Do conjunto hospitalar, que nós totalizamos aí um investimento quase com custeio mensal de quase 8 milhões. 8 milhões. Né? A gente está pensando, então, que o Juqueri, a Secretaria da Saúde, ela vem investindo pesado na saúde, na sua missão e no seu papel. Sim. Os prédios desocupados, eles têm uma característica, são muito bonitos, Sim. Né? São imponentes, importantíssimos para a história, mas não cabe uma missão de saúde nesses prédios. São pouco funcionais. Por exemplo, por que se construiu um novo hospital se tinha tantos prédios? Porque esses prédios não atendem às normas, legislações sanitárias. Isso é importante frisar, né? Muitas pessoas, né, quando foi construído, né, um novo prédio aqui, as clínicas, as pessoas falam assim, nossa, mas vai construir um prédio novo, tem tanto prédio lá. É importante frisar isso, que são prédios que não atendem mais essa demanda, essa necessidade, toda essa questão de acessibilidade e tudo mais, né? O complexo Juqueri, os prédios, ele vem em processo de tombamento da metade da década de 80, e o tombamento saiu em 2011. Então, assim, existe toda uma restrição de alterações de fachada dos prédios. Então, as normas, por exemplo, de combate, segurança a incêndio, exigem algumas características de fuga que os prédios de Ramos de Azevedo, para você adaptar, você descaracteriza. Pois é aquilo, né? Tem uma única entrada. Os prédios, sim. É a mesma entrada e a mesma saída. Então, são incompatíveis alguns serviços de saúde. Por exemplo, o próprio Hospital Urbano, que é um grande hospital, né, de porte cirúrgico, com mais de 140 leitos, é inviável construir esse hospital ou fazê-lo funcionar em pavilhões projetados do século passado. Exatamente. Né? O CAISM, por exemplo, que é uma área de psiquiatria, foi restaurada uma área. Sim. O CAISM não é uma construção nova, o CAISM é um restauro de um antigo pavilhão que atendia os pacientes com tuberculose na época. Então, esse arranjo, né, da ocupação desses prédios tem todo esse contexto. O que hoje está desocupado, né, em especial na maioria aí na área central, olha, tem 70 mil metros quadrados de área central que nós entendemos que tem uma vocação a se colocar aqui instituições de ensino. Sim. Né? Então, o plano diretor desenhado, e não sou eu, né? Estou na direção que desenhei, ou que foi a antiga diretora que desenhou. Há um estudo técnico para isso. Na ocasião, na antiga direção, a própria USP, no seu departamento de arquitetura, né, na sua faculdade de arquitetura e urbanismo, promoveu essa organização desse plano diretor pensando nisso. Então, saúde, que é a vocação do Juqueri, cultura, esporte e lazer e educação são as linhas de investimento e ocupação desses prédios. Principalmente porque nós estamos aqui no Parque Estadual do Juqueri. Né? O Parque Estadual é uma área do Juqueri que na década de 90, lá em 94, 95, foi para o meio ambiente. Então não está mais com a saúde. Não está mais aqui, exatamente. 2/3 de todo o território do Juqueri, da fazenda, passou para o meio ambiente. E lá, então, hoje nós temos uma reserva aí, uma reserva de cerrado, né? Muito bacana, com fauna, com flora, é uma coisa... Então, a região ganhou muito com a criação desse parque, né? Que também tem um gestor independente do complexo, porque isso também é importante dizer, né? Que o complexo hospitalar de Juqueri, ele foi destinando suas áreas, assim como nós temos o batalhão da Polícia Militar. Sim, mesmo porque administrar uma área tão grande como era lá no começo do século, hoje era praticamente inviável. E ainda nós temos, para esse número de atendimentos de saúde, esse número de leitos que nós temos ainda temos 800 mil
só de área central, 800 mil metros quadrados. E se eu considerar os entornos, nós temos quase 3 milhões de metros quadrados ainda com a saúde. Ainda com a saúde. Então, é muita área e a gente precisa dar destinos com parceiros. Então, educação é um parceiro, né? A gente vem buscando parcerias para a ocupação. A gente delimitou uma ocupação organizada nesse sentido. Então, a gente vem trabalhando com isso. A própria FATEC, que acabou sendo feita fora do limite do Juqueri, mas foi feita em Franco da Rocha, ela tinha sido discutida de ser colocada aqui. Mas sempre tem aquela discussão de que o prédio tem que ser compatível com a instituição e tem uma questão de investimento, porque a gente está falando de restauro. Sim. Né? O restauro... É muito diferente do que construir ou fazer uma reforma, simplesmente. Não é um restauro. Então, né? Nós temos essa área da educação a ser destinada, que é toda a área central do hospital aqui, que hoje está desocupada, são 70 mil metros quadrados. Nós cedemos em 2015 para a Prefeitura de Franco da Rocha, com uma proposta, 238 mil metros quadrados, para que o município pudesse desenvolver um projeto de educação, esporte, lazer e cultura, né? E ele vem fazendo isso, né? E o próprio museu, né? O museu é uma particularidade muito bacana, que é o Museu Osório César, né? Isso. Que já está um capítulo à parte. É um capítulo totalmente à parte, assim, que já está num processo de implementação, que depois eu quero falar com você sobre isso, sobre esse museu, que eu acho que é muito importante para toda a nossa região, né? Nós viemos aqui por conta do aniversário, né, do Juqueri. Eu acho que essa conversa nós poderíamos prolongar por horas aqui, né? Tem a entrevista parte 1, parte 2, parte 3. Mas as questões relacionadas à internet, limitações, a gente sabe como funciona. O complexo fez 121 anos. Foram feitas várias atividades, né, referente ao aniversário do complexo. Agora, pensando nesse futuro, no futuro que está próximo ali, né? Olhando para trás, você fala assim, pô, já estou aqui há 10 anos. Como que vai ser daqui meus próximos 10 anos aqui dentro? Você já fez esse exercício? Você já pensou? Já fez essa ideia de projetar 10 anos aqui dentro? Então, Ronaldo, é interessante que assim, a gente está na direção, né? E eu acho que o trabalho que vem sendo feito aqui nos últimos anos, até que me antecederam, eles têm essa característica de dar uma linha técnica para a ocupação do futuro do Juqueri, né? Dar uma linha técnica para o futuro institucional. A questão da saúde, ela está muito bem delimitada, né? Como um equipamento de referência para os municípios. Sim. E agora, né, futuramente, com a desativação da área de psiquiatria no total, que nós temos só 67 moradores, Sim. quando eles estiverem em suas altas, a intenção é que nós tenhamos uma retaguarda para esse hospital que aí está. Entendi. Por quê? Tem um leito chamado leito de cuidado prolongado, que é para o paciente do trauma neurológico, que é para o paciente que sofreu um grande trauma, um acidente e que ele teve uma sequela grande e que ele vai ficar no hospital às vezes meses, 2, 3 meses, mas ele não pode ficar no hospital especializado, que é lá que foi feita a cirurgia, que salvou a vida dele. Entendi. E que ele teve o seu momento crítico naquele hospital. E esse hospital ele tem que ter giro. Entendi. Ele tem que ter um leito disponível para um outro caso que infelizmente possa acontecer. E aí esse paciente passaria... Esse paciente ele fica nesse leito de cuidado prolongado. É um leito que tem toda uma normativa do Ministério da Saúde e a instituição vem trabalhando nesse sentido. Nós já temos um projeto piloto de 21 leitos com essa característica, e o Juqueri ele vai se caracterizando com esse perfil, né? Mais para frente, acho que é inevitável a ocupação desse território com áreas de educação e cultura, né? Esse é o que nós vemos trabalhando e entendo que esse é um futuro institucional. Nós não podemos trazer tudo para cá, até porque isso descaracteriza toda uma ocupação de uma área tombada. Mas uma ocupação organizada, norteada pelo plano diretor, como eu disse, ela garante a preservação desse ambiente com as suas características e dando para a região, né, algo que possa engrandecer tanto na área da cultura, da educação e da saúde. Exatamente. Acho que ficou muito claro qual é a expectativa aqui, né? Qual é o trabalho que vem sendo realizado aqui no Juqueri.
como eu mesmo já disse, né, eu tenho uma relação muito bacana, eu me sinto até honrado de estar aqui, né, aqui dentro de um prédio, né, histórico, né, com mais de 100 anos, tão vivo ainda, né, tão vivo, já serviu de residência, né, para os futuros médicos, residentes, né, já teve tantas, hoje nós estamos aqui nessa sala, que é uma sala de reuniões, mas quantas pessoas passaram por aqui, quantas mentes passaram por aqui, né, quantas pessoas estiveram aqui se doando para tratar dessas pessoas que muitas vezes foram esquecidas pela própria sociedade e pela própria família. Então, eu acho que aqui tem uma história muito viva, que ela tem que ser lembrada, e é uma história que, para você que é mais jovem, que não conhece o Juqueri, procure se informar mais, procure, se tiver uma porta aberta aqui dentro, venha para cá, porque aqui é muito bacana, é uma história muito viva da nossa região, tá bom? Quero agradecer. Eu que agradeço. Né? Eu agradeço muito essa entrevista, como eu sempre falo, é um orgulho, é um prazer estar aqui com você, batendo esse papo, levando esse tipo de informação, que é informação de relevância, né? As pessoas, elas vivem, crescem pela nossa cidade, acabam se desconectando da terra, né? Se desconectando da região, né? Não é nem ser bairrista, né? Mas eu acho assim que a gente tem que estar ligado, né? A nossa região, a nossa história, né? E o Juqueri é história, é histórico, e eu acho que ele está dentro da vida de todas as pessoas. Eu agradeço muito. Eu que agradeço a oportunidade. Tá? E eu quero voltar aqui mais vezes para a gente começar a capitular essas nossas entrevistas. Nós tivemos, por exemplo, o Dr. Osório César, ele foi precursor da arte-terapia. Nós falamos só da laborterapia. Sim. Tem a arte-terapia que aconteceu, ele foi o precursor aqui. Não aconteceu lá no Rio de Janeiro, que virou até filme da professora Nise da Silveira. Nise da Silveira, exatamente. Mas começou aqui em Franco da Rocha. E acho que esse resgate que vem sendo dado em parceria com o município aqui de Franco da Rocha vai resgatar e deixar, né, pôr à luz toda essa importância dessa instituição. Exatamente. É até importante, já falou sobre a questão do museu, eu acho que a gente pode até bater um papo sobre isso. O Museu Osório César, você falou do filme da Nise da Silveira, quem tiver a oportunidade assista, acho que tem na Netflix, né? Acho que é a Glória Pires que interpreta. É um filme muito bacana, que ele conta um pouco dessa história também. E sobre o museu, o que a gente pode falar? Quando que já tem uma expectativa de quando isso vai estar aberto? Como que está o acervo? Como que está essa montagem do Museu Osório César? O Museu Osório César, né, aí é outra coisa, né? O Juqueri tem essa vocação da saúde, essa missão de saúde, mas tem uma cultura aqui muito grande, né? Exatamente. Então, lá na década de 20, o Dr. Pacheco Silva, que foi o diretor na época, o segundo diretor da instituição, ele convidou o Dr. Osório César para vir trabalhar aqui. E o Dr. Osório César começou a observar a vocação artística de alguns moradores, né, de alguns pacientes. Eles pegavam e faziam esculturas com miolo de pão. Sim. Ele começou a observar e ele criou, né, chegou até a criar uma escola livre de artes, né? E tendo pacientes artistas. O Osório César tinha uma proximidade com a arte, né? E ele foi casado, inclusive, com a Tarsila do Amaral. Isso que eu ia falar. Ele fazia parte, né, desse mundo artístico. E ele, então, ele, apesar de ter a formação, né, médica, ele foi nesse campo, nesse caminho. E a Nise da Silveira se correspondia com ele, perguntando como que era, porque ele foi o precursor disso aqui. Sim. Né? E essas informações chegaram lá no Rio de Janeiro e eles conversaram. Então, a gente tem uma história riquíssima, são mais de 8.000 obras produzidas por pacientes. Por pacientes. Esse resgate dessas obras, em parceria com a Prefeitura de Franco da Rocha, Você tem participado desse processo ativamente? Sim. O Juqueri foi possível graças a essa parceria. Houve um investimento, né, de um projeto custeado por um recurso chamado FID, Fundo de Investimentos Difuso, né, do governo do Estado de São Paulo, cuja prefeitura se inscreveu com o concurso, né, nesse projeto, foi contemplada, fez um projeto conjunto com a gente, e a prefeitura também investiu parte financeira, totalizando aí, nós estamos falando de 2,5 milhões, caramba, sendo que a prefeitura está custeando aí com mais de 300 mil reais, né, para fazer esse restauro dessa parte histórica fundamental. Entendi. Nós estamos falando da restauração da casa onde morou o Dr. Franco da Rocha, mas das 8.000 obras. Das obras também, que é importante. As 8.000 obras foram todas higienizadas, isso que eu ia falar, catalogadas. Isso. Esse projeto prevê o restauro de parte dessas obras, que serão expostas, e conforme a prefeitura, que tem o cronograma das obras, em setembro provavelmente haverá
né, ainda esse ano haverá essa inauguração desse espaço. Isso é uma história muito bacana, né? Falamos aqui do museu, né? Eu acho muito bacana, né? Anotem aí, né, nas agendas, é lógico. Se tudo correr dentro do conforme, em setembro teremos a inauguração, né? Com todo esse acervo, né? O acervo já foi higienizado. Já foi higienizado. Já foi catalogado, né? O senhor teve acesso a essas peças? Sim, inclusive tem alguma que o senhor está convidado a conhecer esse acervo. Com certeza. E dentro desse acervo, tem alguma coisa que você possa falar assim, nossa, tem uma peça assim, ou tem alguma coisa que sobressai, pelo menos aos seus olhos, assim? Tem muita peça bonita, assim, que te surpreende, né? Nós temos quase 800 peças em argila, né? Esculturas. E tem muitas telas, né? Pinturas, desenhos. É isso que eu ia falar, porque assim, até muita gente fala, né? Tem até que muitos dos pintores do Renascimento, né? Esse pessoal tinha um leve distúrbio, vamos falar assim, né? Distúrbio mental, né? Você vê, né? Tanto Monet, até o próprio Edouard Munch, né? Que todos eles tinham algum tipo de distúrbio, né? Aqui acho que seria bastante fácil você encontrar bastante pintores, né? O interessante do Dr. Osório César é que ele não tratava essas pessoas como pacientes. Sim. Ele estava tratando eles como artistas. Isso. E as obras eram fruto dessa arte que eles produziam. Exatamente. E até no filme da Anísio da Silveira, ela deixa bem claro isso, né? Que quando ela descobre a forma que as pessoas estão sendo tratadas, né? Que não eram pacientes, né? Eram artistas, né? Isso é muito bacana. Eu quero ter acesso. Um convite a conhecer esse acervo riquíssimo, importantíssimo, que está sendo, vai ter toda uma exposição aberta, por enquanto, frente a esse trabalho não está tendo exposições, né? Nem o acervo está aberto, mas para fins de reportagem, de conhecimento, está à disposição. Exatamente. E agora, para finalizar nossa entrevista, eu sei que você já está aqui há praticamente 10 anos, está desde 2011, né? 2010. 2010, né? Aqui dentro. Então, praticamente 10 anos aqui, né? 9 anos aí. Nesses 9 anos, se você dá uma olhada assim para o seu passado, que você foi feito, qual que é a sua imagem, assim, que você fala assim, olha, Ronaldo, isso foi bacana, isso eu consegui fazer. E o que você pensa em deixar para o próximo pessoa que vir aqui um dia estar como diretor do hospital? Eu acho que a abertura, né, para outras atividades além da saúde que a gente vem trabalhando está sendo bastante direto. Então você acha que essa abertura? Um exemplo, a gente abriu essa estrada de acesso que tem aqui, né, em Caieiras, para atividades de práticas esportivas, área de lazer, né, nos finais de semana, no domingo, por exemplo, né? Isso nós temos registros de até 500 pessoas que usam desse, Sim. Né? Nós promovemos algumas atividades que não são diretamente à saúde, mas remetem à memória desse lugar. Exato. Né? Então a gente vem focado bastante nisso, porque a nossa missão em si, que é a saúde, ela está bem consolidada, né? Ela vem, né, cada vez mais se aperfeiçoando, mas no papel que de fato, e essa é a nossa missão. Agora, esse plus, esse algo mais, que é resgatar esse pertencimento dessas pessoas que moram aqui na região, como o Juqueri, é algo a médio e longo prazo, porque as pessoas sentem saudade do Juqueri com os pacientes. Sim. Mas vão ter que entender que o Juqueri com pacientes nós não teremos mais. Exatamente. Então essa nova ocupação ela é fundamental para que o futuro do Juqueri seja garantido para todos. Perfeito. Gente, vocês vão ficar com as imagens aqui agora, né, do complexo, tá? Eu agradeço você que ficou com a gente aqui, que assistiu, né? Compartilhe esse vídeo com o seu amigo, você que é morador aqui de Caieiras, de Franco da Rocha, de Mariporã, da região, né? Acho que todas as pessoas que têm essa relação com o Juqueri, sabe, compartilhem com seus amigos, tá? É uma história muito bacana. Eu vou retornar aqui, quero retornar, quero estar aqui novamente, quero poder viver um pouco mais dessa história. Agradeço novamente, né, essa entrevista. A gente está aqui já quase 2 horas, não parece que foram 15 minutos, né? Então, quero agradecer a todos vocês. Obrigado novamente, Dr. Glauco. E fiquem aí com as imagens do Juqueri. Até mais.
Obrigado.